Começando mais um dia de prosa, o assunto da nossa prosa neste domingo é a atuação da Guarda Civil Municipal em Rio Acima. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe o William Leal, que é o diretor da Guarda Civil Municipal da cidade. William, tudo bom? Tudo bem, Ana? Bom dia. Bom dia. Você quer se apresentar para os nossos espectadores? O meu nome é William Leal, eu sou o diretor da Guarda Civil Municipal de Rio Acima. Nós iniciamos essa gestão da GCM Rio Acima, né? A Guarda Civil a gente costuma chamar de GCM, e nós iniciamos desde 2017. Estamos aí tentando fazer um trabalho com a Guarda, né? Apesar de todas as situações desafiadoras, a gente vem tentando buscar melhorias contínuas para a tropa e também uma efetividade maior buscando otimizar as ações, né, as operações da tropa de GCM, trazendo uma resposta mais efetiva para as comunidades de Rio Acima. William, desde 2017, quando você assumiu, a Guarda já veio com muitos desafios, principalmente em relação ao efetivo, né, que é baixo, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o concurso da Guarda. E agora, né, no decorrer, vocês encontraram outros desafios, agora um em nível internacional, é uma pandemia, a pandemia do Covid-19. Como que está sendo a atuação da Guarda, principalmente em relação às barreiras sanitárias que estão sendo feitas na cidade? Ana Tereza, é importante a gente falar até, né, que não somente a GCM de Rio Acima, a Guarda Civil de Rio Acima, mas em níveis nacionais, as guardas elas vêm tendo uma atuação maciça, muito relevante, com dados efetivos e muito contundentes, né, em resposta a toda a sociedade brasileira, com relação em que pese os municípios onde atuam as guardas civis, né, em resposta à sociedade com relação a essas tratativas sobre a pandemia Covid-19. Dentro do município de Rio Acima, como não poderia deixar de ser, né, nós abraçamos a causa do município, né, abraçamos a causa dos munícipes, da própria prefeitura, em que pese as suas secretarias, seus órgãos de fiscalização, e a Guarda vem atuando dessa forma, né? Viemos prestando apoio aos órgãos de fiscalização da prefeitura, bem como também realizando aos finais de semana e feriados as blitz sanitárias. Essas blitz elas vêm sendo realizadas desde o dia 5 de abril de 2020 agora, e a gente vem fazendo todos os finais de semana, sábados, domingos e feriados, fechando as principais entradas de Rio Acima, fazendo cumprir o que está preconizado no decreto 45 da prefeitura, né, com relação à suspensão temporária por tempo indeterminado de acesso turístico dentro do município, que a gente sabe que a demanda é muito grande realmente, né? E agora com o decreto 91, agora de 26 de junho também, que ele vem modificando um pouco o texto, dando uma ênfase um pouco maior para que a gente possa ter um controle melhor da quantidade de pessoas que entram no município para esses fins. Você usou o termo blitz. Qual é a diferença das blitz, essas que estão sendo feitas aqui na cidade, e as barreiras sanitárias que estão sendo feitas em Belo Horizonte, por exemplo? Sim, as barreiras sanitárias, elas têm um cunho justamente voltado totalmente para a parte da saúde. Então, são técnicos especializados de saúde, né, médicos, enfermeiros, enfim, pessoas que vão realizar procedimentos no local, tem alguns protocolos que têm que ser realizados quando se trata de barreiras sanitárias. No nosso caso aqui, nós ainda não estamos realizando barreiras sanitárias, por enquanto estamos fazendo as blitzes muito mais voltadas no sentido, elas são educativas no sentido de orientar com relação à quantidade de casos no município, medidas de profilaxia, né, que a gente está vendo aí, nós estamos sendo encharcados pela mídia por essas medidas de profilaxia, então não é novidade para ninguém, né? O uso de máscara, o distanciamento social, né, o isolamento quando necessário, lavagem das mãos de alimentos, de objetos, né, o uso do álcool gel, enfim, entre todas as outras medidas. O intuito é passar para quem está entrando no município esse tipo de informação bem na entrada, e também, né, a gente tentar fazer a nossa parte para fazer cumprir tanto o decreto 45 quanto o decreto 91. Então a Blitz nesse momento em Rio Acima está sendo realizada com esse viés educativo,
e também de fazer valer o que preconiza nesses decretos com relação à suspensão temporária e indeterminada de determinados tipos de turismo aqui em Rio Acima. Barreira sanitária, como eu disse anteriormente, ela tem um viés bem característico da saúde, onde profissionais especializados em saúde vão cumprir determinados ritos e protocolos ali, que ainda não é o caso, né? Nós participamos do COES, do Centro de Operações de Emergência e Saúde do município, nós fazemos parte, né, a Guarda faz parte também, e ali ficou determinado que essa barreira, ela pode vir a acontecer se nós atingirmos um outro nível, que seria o nível 3. Tá, de situações aqui em que PES não seria agora, né? Por enquanto as blitzes elas têm nos auxiliado bastante. Sim, porque o município tem todo um plano, né, de contingência, eu não sei se é um plano de emergência para tomar as suas decisões, e aí daí surgem os 5 níveis, é isso? Isso, eles são determinados dentro de um plano de contingência que foi elaborado pelo COES municipal, né, do qual a gente faz parte, mas que é presidido pela Secretaria de Saúde. E nesses níveis, eles já estão elencados, né, em quais momentos vão acontecer determinadas situações e o porquê disso. E toda essa curva, né, ela vem sendo monitorada frequentemente, dia a dia, paulatinamente, principalmente pelo pessoal da Vigilância em Saúde, e vem demonstrando não somente o cenário pontual, mas também a projeção. Então, talvez a gente tenha que chegar num nível, a gente espera que não, mas se for necessário chegar em um momento que nós estivermos em um dos níveis do plano de contingência, em que tenha que fazer a barreira sanitária, isso vai chegar. Esse nível seria no nível 3. Nós estamos no momento em nível 2 do plano de contingência aqui municipal de Acima, né? A Blitz, a barreira sanitária, ela tem mais a característica de saúde, né? Sim. Como você falou. A Blitz, ela envolve outros órgãos ou ela é só da guarda? Não, com certeza não. Né? Nós temos um apoio muito grande, é uma parceria, na verdade, com a Polícia Militar e com a própria Secretaria de Saúde. Então, essas blitz também são planejadas semana a semana, né? Muitas vezes a gente esbarra realmente em problemas internos de logística, porque as demandas elas vão acontecendo paulatinamente e gradativamente também. Por exemplo, a gente tem o planejamento das blitzes, a Guarda Civil Municipal hoje ela trabalha também com cartões programas de patrulhamentos programados justamente voltados para a operação Covid-19, né? Porém, todos os dias surgem fatos novos. A Guarda ela tem outras atribuições que não sejam somente as tratativas da pandemia. E é sabido por todos que o nosso contingente é muito baixo. Então acaba que a gente tem que ir semana a semana, reunindo e remodelando algumas coisas para continuar a efetividade. Porque se a gente para num ponto comum, ou seja, se na semana passada a Blitz deu certo de uma forma e nessa semana eu procuro repetir sem ter estudado o que aconteceu, pode ser que ela não dê certo mais dessa semana, né? Porque o comportamento das pessoas vão variando, as pessoas dão um jeito de dar aquela escapadinha, de burlar a Blitz, né? Que é uma coisa que infelizmente a gente vê aí. E quanto aos resultados da Blitz, você consegue trazer para a gente alguma estatística sobre quantas pessoas são abordadas, das pessoas que retornam para casa, quantas voltam, quantas podem entrar na cidade? Olha, Ana, a gente vem fazendo relatórios rotineiros, né, que a gente tem apresentado aí para a prefeita, e nesses relatórios que a gente pode comprovar, né, através dos nossos próprios dados estatísticos, das nossas ferramentas de trabalho que a Guarda utiliza para mensurar as suas operações, o que a gente vem observando é que, em média, tá, em finais de semanas mais prolongados, finais de semana que a gente tem uma procura maior, em média, a gente aborda em torno de 350 a 400 veículos de um modo geral. E o retorno tem sido muito grande, né? A gente tem conseguido conscientizar as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas entendem, compreendem o que a gente fala de uma forma urbana, de uma forma educada. A gente procura conscientizar, explicar que naquele momento está suspenso e que quando tudo isso passar, evidentemente essas pessoas são muito bem-vindas no município, mas que nos ajudem, né? Porque esse é um mal invisível. Da mesma forma que muitas vezes a pessoa que entra, ela pode trazer
a contaminação para o município, ela também pode levar. A gente não sabe, porque a gente já sabe que aqui dentro de Rio Acima, nós já estamos vivendo um momento de contaminação comunitária, né? Então, a média que a gente tem de abordagens é em torno de 350 a 400 por final de semana, que é mais ou menos o que a gente consegue, quando eu digo abordagens, é o que a gente consegue de efetivamente fazer retornar, tá? Porque se for olhar todas as abordagens do que a gente permite passar, aí vai muito mais de 500, 600 aí, veículos e bike e todo tipo de transeuntes. A maior parte desses turistas vem de onde? Nova Lima, Belo Horizonte? Pois é, Ana, é uma coisa curiosa que a gente consegue perceber nas blitzes, porque é o seguinte, não vem somente de Nova Lima, Belo Horizonte ou Raposos, vem também desses 3 municípios que são mais limítrofes, que fazem parte aqui do nosso eixo aqui metropolitano, mas uma coisa que a gente fica surpreso é de perceber que muitos turistas vêm de outros municípios mais distantes, norte de Minas, sul de Minas, região do Vale do Aço e de outros estados também. E a gente percebe isso nas placas dos veículos e quando a gente vai abordar, a gente conversa com o condutor e ele realmente fala assim, não é só a placa não, eu estou vindo de tal lugar mesmo. Ouvi falar das belezas naturais de Rio Acima, que é um lugar muito bonito, tem o Parque do Gandarela, tem as cachoeiras e as pessoas vêm. É um lugar muito atrativo por suas belezas naturais, vem de toda parte. E muitos desses turistas buscam Rio Acima para praticar esportes radicais, ou pelas cachoeiras mesmo, para atividades de lazer. O que você vê que é mais comum? É ciclista vindo para cá? É motocross? É o quê? Inclusive a gente fez também, esse levantamento estatístico e, assim, a procura maior é o ciclismo mesmo, off-road, que seria a mountain bike. E também tem os ciclistas de asfalto. Então o primeiro ali na estatística é o ciclismo e ele vem acompanhado dos campistas e banhistas para cachoeiras, que vem fazer visitação nas cachoeiras e nas imediações do Parque do Gandarela. E em terceiro lugar vem o motociclismo off-road. E em quarto lugar vem outros veículos afins que também são off-road, por exemplo, quadriciclos, jipes, mas no levantamento estatístico quem ganha mesmo é o ciclismo. E como que é essa abordagem? Se a pessoa chegar sozinha, como que é essa orientação? Porque ela pode aglomerar dentro da cidade, pode ter pessoas que estejam esperando para praticar atividade em grupo dentro da cidade, né? Sim, exatamente, Ana. Então esse é um ponto assim que é um gargalo para a gente, é uma situação assim em que a gente tem muito cuidado, ao abordar, ao conversar com essa pessoa que ela se apresenta ali sozinha, porque na verdade é o seguinte, o decreto, no texto do decreto, ele preconiza que está proibido a atividade de ciclismo, E aí, quando a pessoa passa sozinha ou passa em 2, o argumento dela é de que realmente ela não está em grupo. Mas o problema é que quando ela chega dentro dos limites da cidade, dentro principalmente da área comercial da cidade, em que a gente sabe que é corriqueiro, que essas pessoas vão se alimentar, vão fazer um lanche, vão parar ali para comprar uma água de coco, vai comprar uma água mineral ou o que quer que seja, acaba havendo um tipo de aglomeração. E a gente tem tido reclamações dos comerciantes porque eles também são... Eles viram alvo, Eles viram alvo e eles também, a fiscalização está em cima deles, Eles são responsabilizados pela venda no local deles e pela região ali do perímetro deles. Então você vê, o comerciante ele fica temeroso, porque ele pode ser interditado por uma situação dessa. Então muitas vezes numa abordagem que ele tenta falar com esse com esse turista, me ajuda aí, tenta não fazer o consumo aqui no local, às vezes ele é criticado, ou às vezes as pessoas chegam até a discutir, bater boca. Então é esse tipo de coisa que a gente não quer, sabe? A gente tem conversado, tentado fazer o retorno ali na entrada da cidade mesmo para evitar aglomerações lá no centro. As pessoas que resistem, vocês abordam, pedem para que elas voltem para casa, informam sobre o decreto. Essas pessoas que resistem alegam o quê? Normalmente, Ana Tereza, essas pessoas alegam seu direito de ir e vir,
que é um direito fundamental que está no artigo 5 da Constituição brasileira e que realmente, né, o texto é claro sobre o direito de ir e vir. Porém, Ana Tereza, nós estamos vivendo o que as pessoas, né, o que a gente precisa ter um entendimento da coletividade, é que nós estamos vivendo uma situação sui generis. Ela é uma situação que ela é única no seu próprio gênero. Ou seja, nós ainda estamos nos adaptando, estamos criando tipos penais, precisamos criar tipos penais, precisamos criar leis a respeito disso. Ninguém esperava por uma situação dessa, não é verdade? Então, em que pese essa situação do direito de ir e vir, é um direito constitucional, é um direito fundamental, porém é sabido também que nenhum direito fundamental é absoluto. Todos os direitos são relativos e eles podem ser relativizados, né? O meu direito individual, ele pode ser relativizado em favor do direito da comunidade, da coletividade. Então, se existe um direito da coletividade que ele pode ser prejudicado pelo exercício do meu direito individual, eu posso ter naquele momento o meu direito relativizado. Não quer dizer que ele vai ser. Por isso que a gente tenta argumentar, conversar, levar a pessoa ao convencimento, convencê-la de que realmente ela precisa nos ajudar e se ajudar. Isso é uma situação até de amor ao próximo, né? Porque realmente é uma situação que a gente está vendo, o índice está crescendo todos os dias, né? Nós ainda não chegamos no pico, mas o pico ele vem se aproximando a cada dia mais. E aí nós esbarramos em várias fronteiras, em vários problemas seríssimos. Quantidade de respiradores de um modo geral, quantidade de leitos de UTI, quantidade de leitos de enfermaria, né? Você imagina se a gente esgota o sistema único de saúde, se a gente tem um esgotamento, como é que nós... Então não é preferível que cada um de nós, né, se compadeça de nós mesmos e do próximo e a gente faça a nossa parte, pelo menos nesse momento, e depois a gente volte a gozar das belezas naturais de Rio Acima e de outros municípios, não é verdade? Exatamente. Você falou no início desse bloco sobre o quão é comum essa situação em torno das guardas e que as guardas municipais de outros municípios, elas se uniram, né, numa questão de solidariedade. E a gente viu isso no município, numa ação que vocês fizeram, que foi coordenada com outras guardas municipais. Como que foi? Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi a organização? Ana, na verdade, as guardas, elas vêm tomando um papel, né, em todo o território nacional, que é um papel muito bonito e que eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que é um papel que ele não tem volta mais, ou seja, né, na verdade a gente vê todo o tempo que a segurança pública, de um modo geral, ela vem caminhando para a municipalização mesmo, né? Até porque os órgãos estaduais e federais, eles também precisam conseguir atuar em outras atribuições, né? As polícias precisam conseguir atuar em outras atribuições para que a gente possa ter uma efetividade melhor em todo o sentido de segurança pública, que é um clamor público nacional. Então, vem caminhando gradativamente aí para uma municipalização da segurança pública mesmo em todo o país. E as guardas, elas têm tido um peso muito grande nisso, elas têm modificado a sua atuação, né? Lá nos idos dos anos 90, nós tínhamos apenas, na maior parte, guardas patrimoniais. Agora você já não vê mais isso, né? Você já vê guardas com um viés de um policiamento ostensivo mesmo, uma polícia comunitária, que vem falar uma palavra de segurança mesmo para o munícipe. Você vê as guardas entrando nas escolas e atuando, né? E o que aconteceu com relação ao Covid-19? Aqui em Minas Gerais nós temos um conselho de comandantes de guardas, né, na qual nós fazemos parte aqui pela Guarda Civil de Rio Acima. E esse conselho de comandantes de guarda, ele projetou uma ação coordenada para o dia 18 de junho, que aconteceu dia 18, quinta-feira, né? Que aconteceu em 69 municípios de Minas Gerais. Então foi uma ação simultânea, onde 69 municípios, ao mesmo tempo, tiveram a atuação das suas guardas civis, realizando o que foi chamado de dia D,
de combate, dia D das guardas de combate ao coronavírus. Então, foram feitas fiscalizações nos comércios, foram feitas distribuições de máscara, álcool gel, panfletos, né? Os guardas entraram em coletivos, então cada município ali fez da sua forma. Aqui em Rio Acima, nós fizemos a distribuição, nós recebemos da guarda de Betim 600 máscaras, e uma quantidade de álcool gel suficiente para 50 frascos de 100 ml. E foi o que a gente fez a distribuição, de 600 máscaras e 50 frascos de 100 ml de álcool gel. Fizemos essa distribuição no trânsito e também no comércio local. E foi muito gratificante para a gente participar. Eu tenho certeza que essa ação realmente foi uma ação muito comovente das guardas, porque deixou esse recado de que a população pode contar com as guardas civis. A Guarda Civil, ela realmente está trabalhando para a população dos municípios em que atua. Nós temos algumas reclamações, né, que a gente vê as pessoas comentando nas redes sociais sobre o fato de ainda haver turistas entrando no município. Você já falou um pouco sobre o baixo efetivo da guarda, né? Como você responde a essas pessoas? Por que não dá para cercar dos turistas entrarem aqui, de ter turistas aqui dentro? Então, justamente em relação a toda essa situação de baixo efetivo, não somente da Guarda Civil de Rio Acima, mas como também da Polícia Militar, que vem nos ajudando demais, ela vem fazendo um trabalho muito efetivo junto aos órgãos de fiscalização da Prefeitura, vem nos apoiando bastante, porém também esbarra nessa situação de baixo efetivo. Então o que acontece? Nós sabemos, Ana Tereza, que Rio Acima tem várias entradas, mais de 5. E o que a gente tem tentado fazer é cobrir pelo menos 2 ou 3 principais. Acontece que as pessoas sempre conseguem, elas sempre conseguem achar um jeito de burlar o sistema de fiscalização, seja ele qual for. Então, quando elas entendem que a fiscalização vai de um horário X a um horário Y, elas vêm antes ou elas vêm depois, ou elas passam por outras entradas que não estão sendo fiscalizadas por falta da nossa quantidade efetiva. Né, nós vamos ter uma reunião agora com o pessoal da saúde, da vigilância também. A Secretaria de Esportes está nos apoiando também, passou a nos apoiar. Então, quando nós tivermos um arcabouço maior de pessoas, um contingente maior de pessoas envolvendo outras secretarias, que é o próximo passo que nós vamos tomar agora, né, ele já está sendo arquitetado. Né, nós vamos tentar fazer a cobertura dessas demais entradas. Mas, infelizmente, Ana Tereza, a gente esbarra, né, infelizmente eu digo assim com muita tristeza, a gente esbarra na falta de vontade individual das pessoas também em colaborar. Então, muitas vezes, a pessoa sabe que ela está fazendo, que ela está agindo contra a lei, ela está agindo contra o que está determinando um decreto municipal, mas ela faz assim mesmo. Ela quer burlar de uma forma ou de outra pelo bem pessoal dela, pela satisfação pessoal dela naquele momento. Então, é uma coisa que realmente, dentro dessa vontade individual das pessoas, o máximo que a gente pode fazer é tentar conscientizar, porque abarcar, cercar 24 horas por dia, toda a cidade, fazer, né, um lockdown, por exemplo, a gente não tem condições de fazer nesse momento, até mesmo por falta de efetivo. Então, é pedir pela consciência das pessoas mesmo, na verdade. A gente vai falar um pouco mais sobre essa falta de efetivo e como que ela impacta no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido comercial e já voltamos falando sobre a fiscalização no comércio nesse período de pandemia. Não saia daí, é rapidinho. Nova Rio TV, notícias e entretenimento para você. Estamos de volta com mais um Dia de Prosa, hoje conversando com o William Leal, que é diretor da Guarda Civil Municipal de Rio Acima. William, voltando a falar de Covid, vamos falar um pouquinho sobre a situação dos comércios. Agora nós retornamos à onda verde, né? Correto. Que prevê
que só podem ficar abertos os essenciais, os Isso. comércios de ramos de atividades essenciais. E vocês, da Guarda Municipal, junto com outros órgãos, estão responsáveis por fazer a fiscalização de quem está cumprindo o decreto, né? Isso. Como que é essa fiscalização? Ela vem por meio de denúncia ou é espontânea da própria Guarda? Então, Ana, na verdade é o seguinte, a Prefeitura de Rio Acima, né, desde o dia 18 de maio, ela aderiu ao Plano Minas Consciente do governo do estado de Minas Gerais. E dentro desse plano tem um rito a ser seguido. A Prefeitura, ela não pode avançar além da onda que está o plano do estado. Então, quando o plano retrocede, o estado retrocede, a Prefeitura é obrigada a retroceder também. Por isso, tantos decretos que às vezes caminham para frente, né, fazendo uma flexibilização e depois retornam. Eu acho importante explicar isso também, né, porque é para clarear a ideia das pessoas também, às vezes nem todos têm a ciência disso. Então, dito isso, o que acontece? Nesse momento, o estado, bem como Rio Acima também, está na onda verde, em função da aceleração da taxa de contaminação em todo o estado, né? Então, nós retornamos à onda verde, onde realmente somente os comércios essenciais eles têm a permissão de ficar abertos. E aí a gente vem fazendo as fiscalizações nos comércios, e esses comércios eles já assinaram um termo de responsabilidade com a vigilância sanitária local, então eles já estão cientes com relação a todos os termos relacionado ao seu próprio comércio, como por exemplo horário de funcionamento, quantidade de pessoas que podem entrar, se pode entrar ou não, se pode atender balcão, se pode atender somente delivery. Então esses comerciantes já estão cientes. Uma vez que a Guarda Civil ou os órgãos de fiscalização, que são a fiscalização de posturas municipais e a vigilância sanitária, uma vez que esses órgãos se deparem com, via denúncia, ou através do próprio patrulhamento programado, que já existe os patrulhamentos programados para isso, né, para fazer justamente esse tipo de fiscalização, em que pese denúncia ou patrulhamento programado, se o órgão de fiscalização ou o Guarda Civil Municipal ele se depara com descumprimento das normas que foram estabelecidas ali naquele documento com a vigilância sanitária, o estabelecimento ele vai ser notificado e a depender da situação do caso concreto, ele pode ser até mesmo interditado, como já houve aqui em Rio Acima. Quais que são as infrações mais comuns registradas nas denúncias? As infrações mais comuns, Ana, são aglomerações em praças e locais públicos, principalmente com os fins de fazer consumo de bebidas alcoólicas, principalmente nas imediações dos comércios que vendem esse tipo de bebida, porque na verdade é até uma dificuldade do próprio comerciante, né, de ele conseguir fazer com que a pessoa consuma distante, apesar de que a maioria dos comerciantes está com todas, colocam cartazes, explicam a situação, estão cumprindo, né, na maior parte das vezes estão cumprindo tudo que foi determinado nos decretos e nos documentos com a vigilância sanitária. Porém, o problema é mesmo comportamental, né? Então a maior parte das denúncias vem nesse sentido aí de aglomerações e em alguns casos pontuais em descumprimento mesmo de norma pelo próprio comerciante ou funcionários. A incidência maior das infrações é no fim de semana? A incidência maior é nos finais de semana, onde Rio Acima fica cheia, né? A cidade fica cheia, porque realmente, como a gente falou no bloco anterior, a gente tenta abraçar da melhor forma possível e até onde a gente consegue fazer. Muitas vezes a gente vai até além da nossa própria capacidade, né? A gente se esmera muito em fazer, cumprir os decretos, em fazer a nossa parte, pelo bem da população, porém muitas vezes a gente esbarra nessa questão da desobediência, algumas pessoas que realmente não estão levando a sério essa situação que a gente está vivendo tão perigosa, né? Há denúncias de comerciantes e prestadores de serviços que fazem atendimento atrás das portas fechadas, né? Então não abrem o comércio, o estabelecimento, mas fazem um atendimento lá dentro. Qual que é o procedimento para esse tipo de denúncia? Ana Tereza, uma vez recebida a denúncia e o órgão fiscalizador
indo até o local e identificando que realmente a denúncia ela tem procedência, né, a gente toma as medidas cabíveis. Essas medidas, elas dependendo do caso concreto, e aí vai depender muito do caso, né, de como foi encontrada a situação, porque a gente pode encontrar desde uma situação muito simples, em que uma notificação já atende bem, até uma situação realmente grave, né, que pode caber aí até algumas sanções, realmente, né. Esse trabalho da população em denunciar é muito importante, porque o poder público não é onisciente, né? Então, o Disque Denúncia serve para isso. Inclusive, a gente está deixando aqui na tela o número do Disque Denúncia para você fazer a denúncia por meio do WhatsApp. E você consegue ter uma ideia de quanto isso o Disque Denúncia já impactou no trabalho de vocês? O quanto ajuda no trabalho? Ana, o Disque Denúncia ele impacta o tempo todo no nosso trabalho, porque é uma ferramenta em que a gente age, né, a gente age de duas formas. A gente age por ofício, né, o famoso ex-ofício, que é dentro dos patrulhamentos programados, e a gente age também através da denúncia. E os impactos são muito grandes, porque normalmente as pessoas ligam, as pessoas se incomodam. Que a gente vê que é uma situação que algumas pessoas já estão se conscientizando bastante sobre isso e elas ficam incomodadas com determinadas atitudes que estão indo de encontro a essa situação tão grave que nós estamos vivendo. E o Disque Denúncia é muito importante, a gente pede que realmente as pessoas, né, que vejam uma situação atípica, uma situação em que realmente esteja sendo feito um descumprimento dos decretos, né? E para isso, talvez essa pessoa que está fazendo a denúncia, ela não precisa nem saber o texto do decreto, mas de ela ver, de ela perceber que está tendo uma aglomeração, consumo de bebida em locais, descumprimento de algumas normas por comerciantes ou até mesmo por clientes, ela pode utilizar essa ferramenta tão importante para a gente, que é o Disque Denúncia. E a pessoa também pode consultar a lista de quais são os comércios e estabelecimentos dentro dos ramos de atividades comerciais no site da prefeitura. Lá tem discriminado e no próprio decreto, Os próprios decretos. Os decretos estão todos lá, atualizados, né? E todas as informações pertinentes, necessárias a respeito de Covid, estão sempre atualizadas no site da prefeitura. As punições administrativas, então, você falou que interdição em casos mais graves, né? Quais são as outras punições administrativas? Nós podemos ter desde uma notificação simples, até mesmo aí o uso vai sendo progressivo, né? Aí você pode ter uma notificação simples, também a cassação do alvará, a interdição do local, e aí o proprietário depois, para ele reabrir, ele vai ter que, né, procurar a Secretaria de Fazenda e levar algumas documentações que serão exigidas lá pela Secretaria de Fazenda para fazer a abertura novamente do seu comércio. E até mesmo dependendo do caso, tá, Ana? E aí eu gosto muito de usar esse termo caso concreto, porque cada caso é um caso mesmo, né? Nós estamos esbarrando em falta de jurisprudência, porque a gente já comentou aqui mais cedo que essa situação é sui generis, né? Então a gente está, o nosso ordenamento jurídico, a nossa legislação, ela ainda não está preparada para abarcar todos os casos de Covid. Em alguns momentos é permitida a analogia, em alguns outros momentos não é permitida a analogia, né, de tipos penais, em função dessas situações. Então o caso concreto ele tem que ser analisado com bom senso também. Em algumas situações, dependendo da situação, dependendo da gravidade do comportamento, do que possa estar acontecendo no local, pode ser que venha a caber uma sanção penal, além de administrativa também. Isso não só para os estabelecimentos, inclusive pessoas físicas, nesse momento de pandemia, podem cometer infrações penais, né, dependendo da sua conduta. Com certeza, né? Agora a gente vai responder uma pergunta, vou pedir para o William responder para a gente. Uma pergunta da Daniela Castilho sobre o uso de máscara dentro do condomínio. William, a quem compete essa fiscalização quando é dentro de condomínios? Ana Tereza, o texto do Decreto 91 de 26 de junho de 2020, ele é claro, Decreto Municipal 91, né? Aos condomínios compete toda a fiscalização interna e as deliberações internas do próprio condomínio quando se tratar de descumprimento das normas. Então o condomínio, ele tem a responsabilidade de fazer valer os decretos municipais dentro dos seus limites.
As pessoas que estão em isolamento social por confirmação do Covid, ou as pessoas que convivem com elas, ou as pessoas que estão em isolamento porque são casos suspeitos, elas têm que ficar em casa, né? A Guarda Municipal atua nesse processo de fiscalização para ver se elas estão em casa, ou é uma coisa que vai mais para a saúde, que faz esse monitoramento? Nós atendemos quando somos provocados. Então, se a gente recebe, né, uma chamada, uma denúncia, uma provocação da Secretaria de Saúde, nós acompanhamos e aguardamos o profissional de saúde entrar em contato com aquela pessoa que esteja em isolamento ou por estar, né, já comprovadamente apresentando sintomas, comprovadamente contaminada já com o resultado positivo, já positivada com Covid, ou até mesmo de seus familiares que têm que ficar em isolamento. A gente acompanha esse profissional de saúde e ele vai ali traçar as determinações com essa pessoa, né? Em caso de descumprimento, existem outras situações que podem levar até a uma situação de condução penal. William, você falou sobre infrações penais, né? Quais que são essas infrações que as pessoas podem cometer não respeitando o isolamento, não respeitando de forma geral o decreto da prefeitura? Ana Tereza, a depender do caso concreto, né, principalmente se a gente tiver uma comprovação de positivado em Covid, né, desobediência à ordem de um agente público, né, até mesmo o dolo, a vontade de contaminar, né, de repassar doença de pandemia. Então, assim, nós estamos nesse momento com 3 tipos penais que, a depender do caso concreto, e principalmente quando a gente trata de situações de pessoas que estão positivadas com Covid, né, a depender do caso, pode ser aplicado o artigo 131 do Código Penal, né, o tipo penal 131, nós temos a aplicação do 268 e do 330. Né, e esses tipos penais prevêem detenção, prisão? Em casos mais graves, a depender do caso concreto, principalmente em situação de pessoa positivada com Covid, nós podemos aí ter aplicado o artigo 131 do Código Penal, né, que prevê praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, um ato capaz de produzir o contágio, né? A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então esse talvez seja o caso mais grave no momento em que possa ser aplicado alguma sanção penal. Então quer dizer que nós estamos vivendo uma situação atípica, mas há previsão de algumas situações no Código Penal já. Então não é para todo mundo achar que é tudo uma questão de interpretação, não, porque já há tipos penais que prevêem situações que podem ocorrer no meio da pandemia. Os tipos penais que nós temos hoje, eles não citam exatamente Covid ou pandemia, mas eles citam situações em que, no caso concreto, se houver, por exemplo, no caso de alguém positivado com Covid, se houver essa desobediência do agente público, ou se houver o elemento do dolo, ele pode realmente, a depender do caso, ser enquadrado e conduzido para responder penalmente por essa ação. Sim, eles tratam de ameaça à saúde pública de uma forma geral, mas que pode ser utilizado para interpretar dentro dessa situação de pandemia agora. Exatamente, né? Exatamente. William, a gente falando dessa baixa de efetivo na Guarda Municipal, e a gente vai falar do concurso da Guarda no terceiro bloco, traz então a ideia de que é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Essa velha máxima. E a gente previne com conscientização. A Guarda Civil Municipal de Rio Acima trabalhou muito com conscientização, principalmente em parceria com a Secretaria de Educação, né? Verdade. Quais foram esses trabalhos envolvidos? Ana, a gente vem, desde o ano de 2018, né, a gente vem realizando algumas atividades nas escolas municipais e que tem trazido, além de frutos muito positivos com as crianças, tem trazido uma satisfação pessoal muito grande pra gente, né? A gente chega nas escolas aí, a criançada já vem, abraça,
abraça e bate continência, a gente bate a continência também. E isso é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo aos poucos, né, junto com a Secretaria de Saúde. Tivemos também aí a parceria da Defesa Civil Municipal, né, que foi muito importante para a gente também tem um trabalho muito bacana com conscientização e educação. Né? E aí nós trouxemos alguns parceiros, alguns projetos de guardas civis de outros municípios, trouxemos para cá e foi muito bacana. Nós tivemos aí duas apresentações do teatro do GCM Juninho, em que ele veio falar a respeito de trânsito, de conscientização, cidadania, sobre drogas, a respeito também de doenças como na época que o foco maior era dengue, né? Medidas preventivas, como tratar o lixo. Isso a gente veio trazendo nas escolas. Fizemos uma parceria, o GCM Juninho, só para falar que ele é da Guarda Civil de Contagem, tá? Fizemos também uma parceria com a Guarda Civil de Santa Luzia e com a Guarda Civil de São José da Lapa. E eles trouxeram junto com a gente aqui um projeto chamado Cuca Legal, que foi fantástico. E as crianças, elas ficavam no tabuleiro gigante e elas próprias eram a peça, jogavam o dado e aquilo ali estava tratando de trânsito, leis de trânsito, e era muito legal. Os meninos ficaram muito animados. Nós fizemos 2 edições, né, Aliás, fizemos 3 edições. A primeira foi na Escola Honorina Janete, depois fizemos no Esmeralda Aleixo e, por último, na Escola Padre Oswaldo e Terezinha Cossenza. Então fizemos 4 escolas. A intenção, antes da pandemia Covid, era a gente transformar isso num mega projeto, que ele entraria, inclusive, no calendário escolar anual, e nós iríamos trazer para cá o projeto Guarda Mirim, onde nós faríamos, né, um trabalho bem maior com os meninos durante aí boa parte do ano, e depois teria a formatura parecida com o ProERD, mas não é bem ProERD não, né? O ProERD tem um viés dele, nós teríamos um viés parecido, mas um pouco para tratar com os menores, com os mais novinhos ali, ia ser muito bacana. Foi adiado, mas não foi perdido, né? Nós temos o projeto, ele está engavetado por conta da pandemia, mas em breve a gente pretende colocar aí nas escolas de Rio Acima. E o projeto de conscientização não foi feito só com crianças e adolescentes, né? Nós também tivemos ações de conscientização com os adultos numa ação sobre o cerol, os perigos do cerol e da linha chilena, né? Foi com os motoristas que entravam na cidade? Isso, na verdade, nós fizemos, né, em parceria com a iniciativa privada. Nós recebemos uma doação de 100 antenas corta-linha para a gente doar numa blitz educativa também. Fizemos alguns panfletos e fizemos a doação dessas. Nós conseguimos depois em torno de mais umas 80, foi em torno de umas 180 antenas corta-linha ao todo, para os motociclistas que entravam e saíam da cidade. Foi uma ação muito bacana, né, que a gente pretende repetir nos próximos anos, e de conscientização também, que é o papel da guarda, né? A guarda, entre outros vieses, ela tem esse papel também de conscientizar, de levar uma palavra amiga, uma polícia mais próxima da comunidade. É isso aí. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos no terceiro bloco para falar sobre o que aconteceu com o concurso da Guarda Municipal. Não saia daí, é rapidinho, eu te espero no terceiro bloco. Nova Rio TV, notícias e entretenimento para você. Estamos de volta com o terceiro bloco. Hoje estamos conversando com o William Leal, que é o diretor da Guarda Civil Municipal de Rio Acima. Agora nós vamos falar, William, sobre o concurso da Guarda, o tão polêmico concurso da Guarda. Qual que é o atual efetivo da Guarda Municipal? Ana Tereza, o atual efetivo da Guarda Civil de Rio Acima são 5 guardas, né? Nós temos aí uma lei federal, que é o Marco Regulatório das Guardas, Estatuto Geral das Guardas, que é a Lei 13.022 de 2014, onde ela prevê que
para investidura em caso de guarda é necessário passar por concurso público para tal. Então as contratações para a guarda, elas não são mais permitidas desde então. Em função disso, nosso atual efetivo são 5 guardas. Nós tivemos o concurso público, né, que foi em 2015. Esse concurso, saíram de lá candidatos aprovados, mas eles não foram empossados. O que aconteceu? Ana Tereza, é importante a gente frisar que esse concurso ele se deu no ano de 2015, né, na gestão anterior, e o texto do edital previa algumas situações, os pré-requisitos do texto do edital, eles não estavam condizentes exatamente com essa lei 13022, né, que, como eu disse para você, é o Estatuto Geral das Guardas do Brasil, do ano de 2014. E uma das situações é a respeito da escolaridade mínima para exercer o cargo de guarda civil municipal, que dentro do texto da lei federal prevê o 2º grau completo. Diante disso, né, houveram alguns trâmites e aí o tempo foi correndo em função dessa situação e a prefeitura assinou um TAC, que é um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, para que os guardas que fossem vir a tomar posse pelo concurso 01 de 2015, eles realmente tivessem a escolaridade mínima exigida dentro da lei 13022. E com o passar dos anos, né, houve algumas situações também, algumas pendências, situações financeiras, problemas decorrentes de orçamentos, problemas decorrentes aí, aprovação ou não do orçamento, atrasos em aprovações de orçamento, né? Houve algumas situações também decorrentes aí dessas faltas de repasses do próprio governo federal, do próprio governo estadual. Então a prefeitura ela foi tendo esses desgastes e ela conseguiu fazer o chamamento desses guardas, né? Ela foi fazendo as suas tratativas e conseguiu fazer o chamamento desses guardas agora no ano de 2020, né? 2019, 2020. Eles passaram pelos exames regulares que estavam previstos dentro do escopo do edital e receberam também o ato convocatório, né? Porém, no momento que eles receberam o ato convocatório, também esbarramos aí nesse problema de Covid e na lei complementar agora 173 de 2020. Então, no edital previa que os candidatos deveriam ter ensino fundamental, né? Correto. Para participar do processo e eventualmente serem empossados. Correto. E na lei federal diz que os guardas devem ter ensino médio. No mínimo ensino médio, né, completo. Então isso aí não estava de acordo com o Estatuto Geral das Guardas, o texto do edital, essa previsão do edital estava em desconformidade com o Estatuto Geral das Guardas, pelo qual houve a necessidade de se fazer o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Então agora que resolveu isso tudo, né? Depois de todo o processo para resolver essa questão, veio a lei complementar de 173, né, de 27 de maio de 2020, que prevê que o município não pode aumentar as suas despesas. E isso inclui dar posse a candidatos de concurso público para vagas que não estavam preenchidas antes, né? De acordo com essa lei complementar, como o município não pode aumentar as suas despesas, toda contratação ou posse de candidatos em concurso público devem ser feitos para preencher vagas que já estavam preenchidas antes, né? Então, para substituição de pessoas nas vagas e funções do serviço público. William, e agora, com essa lei 173, essas pessoas que iam tomar posse, então elas não podem tomar posse mais, certo? Ana Tereza, o que acontece? Né? Nós fomos surpreendidos aí, o curso de formação já estava pronto, né, para ser ministrado para os novos guardas, que eles têm que passar por um curso de formação antes de tomarem posse. Eles iriam ter a aula inaugural no dia 15 de junho, e não foi possível em função dessa situação aí. E uma situação que nos deixou surpresos, tristes, muito chateados, porque realmente esses novos guardas, eles iriam compor
a nossa tropa, e a gente precisa muito de um efetivo, né? Isso é público e notório, e a gente precisa, a Guarda vem desempenhando um papel cada vez maior, cada vez melhor aqui dentro da comunidade Rio Acima, mas para que a gente possa realmente fazer o nosso papel dentro da comunidade da forma que a gente entende que ele deveria ser, realmente a gente esbarra em pessoal, a gente precisa disso. E aí nós fomos, infelizmente, surpreendidos, né, por essa situação dessa lei complementar 173, e em função disso a Prefeitura Municipal, ela decretou, através do decreto 81, salvo engano, é isso mesmo, o decreto 81, a suspensão do curso de formação da Guarda por tempo indeterminado, né, até que consiga se controlar essa pandemia Covid dentro ali das determinações dos artigos da Lei Complementar Federal 173. Então, para as pessoas entenderem como caracteriza o aumento de despesa, né, a gente tem em Rio Acima 5 guardas, né, que é o efetivo. E aí, esses outros candidatos seriam chamados para complementar a equipe. Então, eu teria os 5 que já estão dentro da despesa de pessoal, mais esses novos guardas. Quantos que seriam chamados agora? Nesse momento seriam mais 5 guardas. Mais 5. Então, a gente ia dobrar essa despesa com o pessoal, né, assim, falando grosso modo, sem considerar considerando a remuneração inicial, né? Então, a gente ia ter o dobro de efetivo, e com isso aumentaria a despesa com a folha de pagamento que é vedado pela lei federal, né? É isso mesmo? Foi o gargalo, o impasse foi esse. Agora, a lei federal, o que ela fala sobre esse concurso? Então, o concurso está extinto? Ana, a lei federal, ela suspende até 21 de dezembro de 2021, toda essa situação que você já elencou aí anteriormente, né? Aumento de despesa, entre outras situações. Então, o decreto 81 da Prefeitura Municipal, ele não estipula tempo, ele diz apenas que o curso de formação ele está suspenso por tempo indeterminado, porque é igual a gente vem falando ao longo desse bate-papo, dessa conversa aqui, que é uma situação que a gente não tem a previsão de quando vai acabar, né? Nós estamos passando por essa situação e essa situação passando por nós. Então, a gente está se adaptando, nós estamos nos adaptando para uma realidade Covid, né? Então, em que pese tudo isso que foi falado, nesse momento o curso está suspenso, o curso de formação, que é o que daria a posse a eles, está suspenso por tempo indeterminado, mas eles têm a prerrogativa, né, o direito líquido e certo, eles têm a prerrogativa de tomar posse posteriormente, quando tudo isso passar, quando for liberado, e aí eles farão o curso de formação e eles terão sua posse garantida. Então, se não houver nenhuma alteração nesse cenário que implique uma alteração na lei complementar ou uma nova lei, eles podem, a partir do dia 1º de 2022, do dia 1º de janeiro de 2022, então, já é retomado o período restante do concurso, né, de vencimento. O período restante de vencimento do concurso, exatamente. Então, o concurso não vai vencer no meio desse período agora, até 31 de dezembro de 2021, ele está só suspenso. Está suspenso. Inclusive, o decreto 89 da Prefeitura, ele vem dizer exatamente isso, a respeito da suspensão do prazo do concurso. E no momento em que esse decreto ele for revogado, né, por força aí da condição de retorno à normalidade, o concurso ele ainda tem aí por volta de 3 meses, um pouco mais, um pouco menos de 3 meses ainda de validade, tá? Então, no momento em que o decreto 89 ele for revogado, ele for suspenso, o concurso ainda é prorrogado por mais em torno de 3 meses aí. A partir de 1º de janeiro de 2022, né? Até então é o que sabemos Até então de data. É o que sabemos, né? A gente também, como eu disse para você, é uma situação que até a gente fica surpreso com ela. Então, até onde eu consigo dizer para você aqui, infelizmente sim. O baixo efetivo foi algo muito levantado no momento de fiscalização da ponte, né? Quando houve a interdição parcial de veículos acima de 8 toneladas na ponte, né? Sim.
a Guarda Municipal era responsável por fazer essa fiscalização. Correto. E não tinha efetivo para cobrir todo o horário, Verdade. né? Hoje a gente já tem a ponte sendo reformada e duplicada, né? Mas esse eu acredito que ainda é um espaço para a gente falar disso. Você quer responder a essa questão, assim, agora publicamente, para o cidadão rioacimense, falar um pouco mais sobre essa situação de fiscalização da ponte, que as pessoas reclamaram muito na época? O que acontece, né? Na verdade, como muitas coisas que aconteceram aí, né, a própria prefeitura também ela recebeu essa comunicação do DR, né, que é o órgão regulamentador aí, e ela recebeu essa informação a respeito da estrutura da ponte, que realmente a ponte e o próprio DR delimitava o peso bruto total por veículo na ponte em até 8 toneladas. E a partir desse momento, né, como um dos agentes fiscalizadores, um dos agentes de polícia da própria Prefeitura Municipal, a guarda, pela própria característica de ofício dela, ela abraça essas causas, né? Então, realmente, a guarda ficou com essa situação de fiscalizar a ponte. E aí, ao longo do que os anos foram correndo, né, a gente esbarrou, evidentemente, em situações que teve que fazer o batedor, escolta de algum veículo que estava acima do peso permitido por uma situação de emergência, que tinha que atravessar ou para o lado de lá da ponte ou para o lado de cá. Então tudo isso aí era previamente autorizado pelas devidas autoridades competentes para isso, né? Esbarramos também, evidentemente, com a reclamação, né, com a tristeza dos munícipes em relação a essa situação, e muitas vezes reclamação de que veículos estavam burlando, estavam passando acima do peso. Mas veja bem, essa situação ela apareceu para a gente de uma maneira inusitada, né? Nós não tínhamos, por exemplo, e nem temos uma balança de peso ali. Então tudo isso nós tivemos que fazer algumas adaptações, né? Nós tivemos que conversar, fazer uma abordagem com cada condutor que passava daqui para lá, de lá para cá. Mas infelizmente, Ana Tereza, como a gente vem falando aqui, algumas pessoas, né, e foram várias vezes que a gente soube disso, algumas pessoas burlaram a fiscalização. Veja bem, se existe um decreto, se existe uma situação em que todos já estão cientes, ou pelo menos a maioria está ciente, de que não pode passar na ponte com peso acima de 8 toneladas. E aí eu espero a fiscalização da guarda baixar ali a sua própria guarda, vamos dizer assim. Ou seja, porque nós temos... Todo mundo aqui sabe que a gente tem um limite de efetivo, então a gente não consegue ficar 24 horas ali fiscalizando, porque chega um momento que a guarda não está atuando mais, né? Para no outro dia voltar. Nesse momento a pessoa passa, a pessoa burla, ora, ela está agindo de má fé. Essa é a minha opinião pessoal, tá? E quanto à má fé, né, quanto ao elemento volitivo, quanto à vontade pessoal das pessoas, infelizmente, essa é uma questão de conduta pessoal. Mas dentro do que a guarda pôde abraçar, dentro do que a guarda pôde fazer em relação à fiscalização, batedor, os próprios chamamentos ali nos locais dos condutores, nós abraçamos essa causa da ponte, até mesmo em respeito aos munícipes. Né? Então eu acho assim que é claro que isso ficou na memória da gente, mas eu entendo como uma situação que está superada, ou pelo menos vem se superando, porque nós temos aí esse grande sonho da população de Rioacima sendo realizado, que é a duplicação da ponte, e vai ficar muito bonita, e vai ser uma ponte que ela vai receber uma estrutura muito bacana. Então com certeza, além de tráfego, ela vai trazer outros grandes benefícios para Rioacima. Isso aí é uma convicção que eu tenho. William, agora para a gente finalizar, você quer deixar algum recado para o pessoal que está assistindo a gente? Quer fazer algum apelo? Quer falar sobre essa situação do Covid? Pode ficar à vontade. Eu convido a todos a gente pensar coletivamente, né, a gente tentar tirar um pouco do individual e pensar de uma maneira mais coletiva. Eu convido que a gente tenha um momento de amor ao próximo, de amor a nós mesmos, de amor ao próximo, mas não é somente aquele próximo que está ali dentro das nossas casas, das nossas famílias, mas a comunidade, a sua comunidade local, do seu bairro, a comunidade da sua rua, a comunidade da sua cidade, da nossa cidade de Rioacima.
e as cidades limítrofes também, porque nós estamos vivendo uma situação que realmente é uma situação muito grave e a gente ainda não sabe a gravidade real da situação. Eu espero que nós venhamos a ter um momento de reflexão, porque a gente espera que esses números que a gente vê hoje, todos os dias crescendo, eles não virem nomes, e nomes conhecidos. A gente sabe que nós vivemos numa cidade aqui, Rio Acima, em que todo mundo conhece todo mundo. E um nome de Covid, de alguém que tenha tombado por essa doença, de alguém que tenha sucumbido em relação a essa doença, com certeza vai nos trazer muito pesar, muita tristeza. Então eu faço um apelo à comunidade de Rio Acima, aos munícipes, a cada rua, a cada bairro, a cada casa, que você pense na sua família, que você pense em você, que você pense nesses homens e mulheres da saúde, da segurança pública, que deixam suas casas muitas vezes trazendo o próprio risco para dentro de casa. Essas pessoas estão indo para as ruas para trabalhar pela comunidade. Então eu faço um apelo de que nós tenhamos um momento de reflexão, né, em nome da saúde, em nome da nossa comunidade, um momento de amor, um momento que a gente pare de pensar individualmente, sem egoísmos, sem preocupações pessoais e que a gente passe a pensar no coletivo. Essa é a mensagem da Guarda Civil Municipal de Rio Acima. William, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço o espaço. Foi muito esclarecedor em todas as esferas, esclareceu dúvidas antigas, esclareceu dúvidas atuais e o seu último posicionamento foi muito pontual, é o que todos nós, né, que estamos na linha de frente, trabalhando pela comunidade, queremos mesmo que a população saiba. Muito obrigada novamente. Muito obrigada a você, espectador. O Dia de Prosa termina por aqui. Eu espero você no próximo domingo. Beijo, tchau. Nova Rio TV, notícias e entretenimento para você.